Bom dia, pessoal. Hoje, na nossa revisão de matemática, nós vamos fazer questões sobre as coordenadas geográficas e falar um pouquinho sobre valor relativo e valor absoluto. Então, aqui a gente tem, observe o quadro, abaixe e responda. Então, aqui a gente tem um quadro com as coordenadas, temos frutinhas aqui dentro e vocês vão ver na letra A qual é a fruta que está na posição A2 e botar o nome da fruta. Na B, vocês vão dizer qual é a posição da banana no quadro, né? Vocês vão dizer qual é a posição deles, qual é a coordenada. Na letra C, qual é a fruta que está na coordenada B2 e em quais posições estão as peras. Vocês podem ver que tem pera aqui e aqui. Então, vocês vão botar as duas coordenadas de formas separadas. Primeiro, você vai ver uma coordenada de uma pera e depois a coordenada da outra. Aqui nós temos, observe o mapa do Brasil, que está no primeiro quadrante do plano cartesiano. E na letra A, tá assim, no mapa encontramos alguns pontos. Vocês podem ver que nós temos 4 pontinhos vermelhos. Dê as coordenadas e o nome dos estados em que os pontos se localizam. Então, por exemplo, vamos olhar esse primeiro pontinho aqui, ó. Agora que eu aumentei a imagem que eu vi. Aqui, qual é a coordenada? Lembrando, gente, aqui no plano cartesiano, primeiro a gente bota o número que está embaixo e depois o número que está aqui em pezinho. Então, essa primeira bolinha vermelha, a coordenada é o quê? 1, 4. E qual é o estado? É o Amazonas. Eu achei que era o Acre, mas depois que eu ampliei aqui, eu vi que não era. Tá? Então, como que eu colocaria a resposta aqui? Deixa eu achar aqui o... Eu colocaria assim, ó, Amazonas, e iria botar entre parênteses a coordenada primeiro embaixo, que é 1, tá vendo? Aqui, ó, tá no 1, 4, coordenada 1, 4. Tá? Então, eu já identifiquei o primeiro, Amazonas. Depois, eu vou escolher outra bolinha, depois outra e depois outra. As 4 bolinhas nós vamos identificar aqui, dizendo o nome do estado e dando a coordenada. Lembrando, primeiro o que está embaixo e depois o que está em pezinho. E agora aqui, na letra B, a gente vai localizar esses pontos que estão aqui e dizer qual é o estado. Por exemplo, 4, 4. Então, eu vou olhar aqui, ó, nessa aqui, 4, juntando com o outro 4. Então, tá aqui. Qual é o estado que está aqui? É o Pará. Então, aqui na frente do 4, eu iria escrever Pará, tá? E assim sucessivamente. Agora, nós vamos falar sobre valor absoluto e valor relativo. Isso é uma coisa super fácil que vocês já conhecem. Olha a palavra valor absoluto. O valor absoluto é o número que você está vendo, é o algarismo que você está vendo. Então, por exemplo, aqui eu tenho o número 58. Qual é o valor absoluto do número 5? É 5. Qual é o valor absoluto de 8? É 8. Então, o valor absoluto é o algarismo que você vê. Ah, eu tenho o número 100. Qual é o valor absoluto do 1? É 1. Qual é o valor absoluto do 0? É 0, tá? Então, valor absoluto é o número que você, é o algarismo que você está vendo. E o valor relativo? Relativo é porque depende do lugar aonde ele está. Então, por exemplo, aqui a gente tem o número 58. E qual é o valor relativo do 5? Eu, quando leio o número, eu já sei qual é o valor relativo dele. Qual é o valor relativo dele? Ele é o 50, porque não é 58. Então, o valor relativo dele é 50. E o valor relativo do 8 é 8, porque tem 58. Por que eu disse para vocês que isso aqui lembrava a decomposição? Se eu fosse decompor o número 58, não seria 50 mais 8? Esse aí é o valor relativo do número, que a gente também utiliza na forma da decomposição, tá? Então, aqui
nessa questão está pedindo o valor, ó, VA, valor absoluto, e VR, valor relativo de cada número. Olha, já tem as setinhas aqui, tudo certinho para vocês colocarem os valores absolutos e relativos. Lembrando, valor absoluto é o algarismo que você está vendo. Valor relativo depende do lugar onde ele se posiciona, tá? Nós vamos ver, eu já vou dar outro exemplo para vocês. E aqui também é uma questão de valor absoluto relativo, porém a gente não vai achar de todos os algarismos daquele número. A gente escolheu um algarismo e a gente vai dizer o valor absoluto e relativo dele. Por exemplo, aqui eu tenho 31.047. Eu quero o valor absoluto e relativo do número 1. Então, o valor absoluto eu já sei que é o algarismo que eu estou vendo, então vai ser 1. E agora o valor relativo, qual é a posição dele? Olha, quando eu leio eu já digo, ele é 31.000. Então ele é 1.000, o que é 1.000? Popularmente a gente chama de 1.000. Então tá aqui. E é isso que vocês vão ver. Agora aqui, então vamos dizer, por exemplo, que eu colocasse o número aqui, 5.724, tá? Eu tendo esse número aqui, ó, 5.724. O valor absoluto. Vamos ver o valor absoluto desse número, tá? O valor absoluto. Nós já vimos que é o valor que nós vemos, né? Então, vou botar de forminha separada assim, gente. Quem pode me dizer qual é o valor absoluto do número 4? Isso. Quem pode me dizer o valor absoluto do 2? 2. Isso. Quem pode me dizer o valor absoluto do 7? 7. Isso. E qual é o valor absoluto do 5? 5. Ok, pronto. Já achamos os seus valores, os valores absolutos. Agora, eu quero achar o valor relativo desses números, tá? Então, eu vou puxar para cá, ó. Vou puxar de uma forminha feinha mesmo, gente, mas é só pra gente saber fazer, tá? Então, vamos lá. Eu quero agora o VR, que é o valor relativo. Vamos lá. Agora, quem pode me dizer aqui qual é o valor relativo do número 4? 4. Isso. Ah, antes, primeiro, leia esse número aqui para mim. Que número é esse aqui? 5? 5.724. Exatamente, 5.724. Tá vendo? Eu já li e eu automaticamente já dei todos os valores relativos dele. Então, o valor relativo do 4 é 4 e do 2? Isso, 20. E do 7? Isso, 700. E do 5? 5.000. Isso aí, 5.000. Viu? Como não é difícil, que é bem facinho, vamos dar uma olhadinha. Olá, eu sou a professora Raquel Pierini, aqui no canal Práticas Pedagógicas, e nós vamos conversar um pouquinho sobre o famoso VA e VR, valor absoluto e valor relativo. Mas antes disso, vamos compreender o que quer dizer algarismo, que a gente precisa entender os algarismos para poder realizar valor relativo e valor absoluto. Vamos identificar o que é valor absoluto e valor relativo. O valor absoluto de um número não depende da posição em que o número se encontra. Ele representa o valor sozinho. E o valor relativo de um número depende já da ordem em que o algarismo se encontra. 1654. Nós vamos começar aqui na primeira ordem, que é o algarismo 4. 4 no valor absoluto é 4 mesmo. Do número, tranquilo. Agora, no valor relativo depende da posição. Note que o 4 está na primeira ordem, é a ordem das unidades. Portanto, o valor dele é 4. Já o algarismo 5, no valor absoluto, é ele mesmo, absoluto, é 5. O valor relativo tem a ver com a posição que ele se encontra. Olha, primeira ordem, segunda ordem. Ele está na segunda ordem, é a ordem das dezenas. Então, na verdade, não é 5. 5 dezenas. Então,
50. 6, valor absoluto, é 6. Mas no relativo, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, é a ordem das centenas. Então são 6 centenas, que equivale a 600. E o 13 no valor absoluto é 13 mesmo. Entretanto, no valor relativo, ó, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, fechou a primeira classe. Quarta ordem é a ordem da unidade de milhar, unidades de milhar. Se são 3 unidades de milhar, é equivalente a 13.000. E aí nós temos 3.654. Então não esqueça que o valor relativo depende da posição que o algarismo se encontra, ok? Até nossa próxima aula. Entenderam? Então, entenderam essa questão de valor absoluto e relativo? Foi o que eu já tinha dito. Valor, olha a palavra absoluto, é algo que é aquilo mesmo que vocês estão vendo. E o valor relativo, a palavra relativo, ela tem o sinônimo de depende. Então, depende do lugar que aquele algarismo ocupa naquele número, ok? Então, tá tudo explicadinho. Não deixem de botar na agenda cadernos de história e matemática. E amanhã a gente se encontra.